Olá pessoal, voltamos com o último vídeo do módulo 1, que tratará aí da questão dos cálculos simples, e você vai aprender como criar uma fórmula bem básica no Excel. O objetivo desta aula é simplesmente mostrar como funcionam as fórmulas no Excel. Então, alguns cálculos eu vou mostrar de uma maneira mais básica, e no próximo módulo nós estaremos trabalhando com funções mais fáceis, no sentido de que vão realizar cálculos mais automáticos. Mas o objetivo dessa primeira abordagem dos cálculos é justamente para que o aluno iniciante entenda como funcionam os cálculos no Excel. Então vamos para a planilha do Excel. Veja bem, muita gente hoje, eu comentei isso no módulo, e eu já vi muita gente que utiliza o Excel para digitar os valores, fazer as suas planilhas, mas faz os cálculos todos na calculadora. Se não na calculadora do computador, faz os cálculos na calculadora de mão, que tem a sua mesa. Isso é um desperdício de tempo, porque o Excel permite fazer cálculos, desde cálculos simples até os mais complexos. Então imagine, numa calculadora, o princípio, o básico da calculadora, ela permite que você faça as 4 operações básicas, certo? No Excel também você pode fazer as 4 operações básicas. Afinal, senão não teria sentido você ter uma planilha de cálculo. O que tem de diferente o Excel da calculadora? A calculadora você informa os valores, os operadores. Por exemplo, se você coloca lá na calculadora 8 mais 5 mais 3 e digita o igual. E aí quando você digita o igual, a calculadora faz o cálculo para você. No Excel é quase a mesma coisa, só que o igual vem antes. A primeira coisa que você coloca dentro de uma célula é o sinal de igual. Porque então o Excel vai estar entendendo que você quer fazer um cálculo. Você está construindo uma fórmula e dessa forma ele vai calcular os valores que você der. Então, por exemplo, eu vou usar esse mesmo exemplo: 8 mais 5 mais 3. E agora, para que o meu cálculo seja feito, eu preciso dar um Enter, confirmar. Então o Excel calculou que aqueles valores que eu somei retornaram 16. Veja só, se eu clico em cima da célula que contém o resultado, ele continua mostrando o resultado. Mas aí você pergunta, como eu vou saber qual fórmula que foi utilizada e se foi utilizada alguma fórmula? Porque às vezes você no seu trabalho vai receber uma planilha pronta e aí você não sabe se aquele valor foi inserido manualmente ou foi inserido através de uma fórmula. É simples. Quando você seleciona a célula que tem determinado valor, ele vai exibir aqui em cima na barra de fórmulas qual a fórmula que foi digitada. Repare que se eu digitar aqui embaixo manualmente 16, quando eu clico no B3, ele exibe apenas o valor 16 na barra de fórmulas. Isso significa que aqui foi digitado manualmente o 16. Agora, aqui também tem 16, mas esse 16 não foi digitado manualmente. Ele é resultado de uma operação. Para fazer uma operação, os operadores no Excel são os mesmos que você utiliza na calculadora, com algumas pequenas diferenças. Por exemplo, o mais
e o menos são exatamente iguais. Já a divisão e a multiplicação tem algumas diferenças, mas ela segue aí o padrão do computador, que é a divisão é uma barrinha e a multiplicação é o asterisco. Então é dessa forma que você vai inserir os operadores. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui colocar 5 mais 6, vejam como eu coloquei. Se você der também, por exemplo, eu disse para vocês que olhando lá no alto na barra de fórmulas, você pode ver a fórmula que está escrita. Lá você pode alterar também essa fórmula clicando e fazendo a alteração. Outra forma de alterar é com esta célula selecionada, pressionar o F2. Então ele abre novamente aí a célula para que você faça a edição. Mas enfim, 5 mais 6 igual 5 mais 6, ele retorna aí a soma de 5 mais 6. Agora eu quero fazer 5 menos 6, que seja, vai dar um valor negativo, menos 1. E agora eu quero fazer 5, opa, não esqueça, igual antes que o valor, 5 dividido por 6. Então ele vai me retornar também um valor. Igual 5 vezes 6. Irá me retornar o valor da multiplicação. Então, estas são as 4 operações básicas e você pode trabalhar igual numa calculadora. 5 vezes 6 mais 5 menos 3, enfim, se você tiver uma expressão completa para trabalhar, não tem problema. Você vai inserindo os valores e os operadores e vai retornar o resultado disso tudo. Agora um detalhe, nem sempre, ou na maioria das vezes, na prática você não vai fazer dessa maneira. O que eu digo que você não vai fazer dessa maneira? Inserir diretamente os valores dentro da fórmula. Isso eu fiz apenas para mostrar para vocês aí como funciona a fórmula. Mas agora imagine que você já tem os valores. Normalmente você já vai ter esses valores dentro de uma tabela. Nesse caso, dessa tabelinha que a gente já está trabalhando desde o início, eu quero somar esses 4 valores. Como eu utilizaria este sistema de fórmula? Usando cálculo aritmético simples. Veja só, eu vou mostrar ainda na sequência, no próximo módulo, as funções do autossoma. Então, por enquanto, eu não estou falando disso, eu estou falando de cálculos simples, só para que você entenda como que funciona. Então, eu vou começar com igual. Então, lembre-se disso, toda fórmula começa com igual. Aí, eu indico o primeiro valor clicando sobre ele, mais o segundo valor, mais o terceiro valor, mais o quarto valor e assim por diante. Aí você me pergunta, e se eu tivesse 50 valores, eu teria que fazer um por um? Se você fosse fazer desse jeito, sim, ia ter que fazer um por um, ia dar um trabalhão tremendo, mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês como fazer de forma automatizada usando o autossoma, que vai poupar para vocês esse trabalho. Aqui é só para mostrar como funciona esta fórmula. Dou um Enter, está calculado. Por que utilizar essa fórmula? Por que utilizar inserindo os endereços das células ao invés de inserir diretamente os números? Simplesmente porque assim a fórmula fica dinâmica. Ou seja, se eu aumentar a quantidade de farinha, repare que a quantidade total é 15. Eu vou aumentar um pacote de farinha. Era 5, foi para 6 e o resultado final 16. Então você altera
o que você quiser e o resultado atualiza automaticamente, desde que você tenha utilizado as referências das células e não os números absolutos, ok? Aqui a média também eu vou calcular de uma forma simples, mas depois tem a função média, que é só para mostrar a divisão, né? Então a média é o total dividido pela quantidade de parcelas, que no caso foram 4 itens, e retornou aqui 6. Agora temos esse total aqui. Que total é esse? Esse é um total de multiplicação. Eu multiplico a quantidade vezes o preço. Então, igual a célula que tem a quantidade, que no caso é a C3, vezes a célula que tem o preço, que é o D3. Ficou igual C3 vezes D3, Enter. Retornou R$9. Só que se eu quiser, eu faço isso aqui, olha. Esse mais esse, Enter. Igual esse. Opa, mais esse não, perdão. Fui no embalo aqui, Vamos corrigir essa fórmula aqui. Então, dou F2, vou trocar o operador, porque não é mais, é vezes, ok? Então aqui igual esse vezes esse, Enter. Eu poderia fazer assim, só que dá um trabalho, você gasta um tempo e imagina que são inúmeros para você fazer. Então nesse caso, vou apagar aqui só para que vocês vejam. Eu já tenho o primeiro calculado, basta eu utilizar a alça de preenchimento que falamos na primeira aula. Então eu levo o mouse até o quadradinho da alça de preenchimento, ele fica essa cruzinha sem ponta, clico, seguro e puxo até aqui. Eu posso também, olha, dar duplo clique, ó. Só que aí ele pegou aqui embaixo também. Então nesses casos, inclusive ele copiou até a borda. Eu vou desfazer porque não é isso que eu quero. Lembra do botão desfazer? Ou Ctrl Z no seu teclado. Eu vou puxar só até aqui, ok? Então aqui nós vimos aí os cálculos básicos. Utilizando, você já teve aí uma noção de como funcionam as fórmulas. E vocês acabaram de ver agora por que eu disse na primeira aula que era importante você saber os nomes das células, os endereços das células. Por exemplo, que essa é a C3, que essa é a C6. Porque aí você clica numa célula que tem uma fórmula, ele mostra a fórmula aqui, você sabe a qual célula ele está se referindo. Se você der um clique na fórmula, inclusive, ele mostra em cores de onde foi pego, ó, em vermelhinho aqui e em azul aqui. Então o vermelhinho e o azul. Mas é muito importante então que você tenha essa facilidade de identificar quais são os nomes de cada célula. Muito bem, com relação aos cálculos, as fórmulas, as dúvidas que vocês tiverem, postem na comunidade, envie por e-mail, leiam com atenção os módulos. Quem está participando já do curso ativamente já tem as atividade avaliativa, que você vai responder 18 questões teóricas que são muito importantes, e também já tem a atividade prática, onde você vai criar uma planilha que eu vou sugerir, que eu sugeri no exercício lá, e enviar para mim por e-mail, porque aí eu vou avaliar o teu desempenho, ver quais são as suas dificuldades, e essas duas avaliações aí são requisitos para que você peça no final o seu certificado, seja
o certificado em formato digital quanto o certificado enviado pelo correio aí pela Luferinfo. Eu agradeço aí a audiência de todos. Lembro que semanalmente, pelo menos na época em que eu estou gravando esse vídeo, que é em final de janeiro de 2014, eu estou fazendo todas as sextas, 20 horas, aulas ao vivo. E a partir da próxima aula, já só mais para tirar dúvidas, uma vez que eu expliquei tudo aqui nas videoaulas. Então, as aulas de sexta, se você puder comparecer, você pode tirar dúvidas com relação a este conteúdo que foi tratado até então. Se não puder comparecer na aula, envie suas perguntas na comunidade, o link está abaixo do vídeo. E eu espero que você tenha um bom proveito do curso e até o segundo módulo.